E aí eu queria que você contasse pra gente um pouco desse projeto, né? E principalmente aí para quem está nesse caminho aí de ou escrevendo alguma coisa, ou já escreveu, ou pensa em escrever, ou tem uma história na cabeça, mas não sabe como colocá-la no papel, que é um desafio. Nossa, super! Eu acabei de fazer um vídeo, inclusive, falando sobre isso, sobre 3 coisas que acontecem quando você está escrevendo um livro e ninguém te conta. Eu juro, foi mais difícil escrever o livro do que fazer o meu mestrado. Eu prefiro fazer 20 mestrados. Eu acho que seria mais fácil do que escrever o livro, porque foi muito desafiador. Eu não... Até cuspi, foi mal. Eu não fazia ideia de que seria tão desafiador, de que eu ia ter tanta... que ia ser um grande desafio colocar toda a história que estava na minha cabeça, que parecia super pronta na minha cabeça, colocar ela em palavras. Eu até brinco no vídeo que eu falo que ninguém me contou que eu tinha que escrever palavra por palavra, e pra mim essa era a parte mais difícil, assim, qual palavra vai definir exatamente o que eu quero contar nesse trecho, e eu, enfim... E depois revisar as palavras... E depois revisar tudo, nossa senhora, é um grande processo. Mas eu tive a sorte e a oportunidade também de ter uma agência incrível trabalhando esse texto comigo. Ah, que demais. A Increase foi uma das melhores coisas que aconteceram nesses últimos anos, assim. Foi uma das melhores decisões que eu já tomei, porque eu fico muito feliz de poder fazer parte desse time, que é uma família mesmo, tá todo mundo super se ajudando ali. Que legal. E elas ajudam a gente tanto no agenciamento no sentido comercial, então fazendo contato com editoras, arrumando nossos contratos. O tanto de contrato que eu já assinei sem ler direito e depois me ferrei. Tome cuidado com contratos. Sim. Mas agora que tem elas vendo tudo isso pra mim é incrível. E não só isso, mas cuidando do texto também. Quando eu comecei, uma das coisas que estava me travando era, voltando para o mesmo assunto, mas era saber que será que é babaca falar isso? Se for babaca, foi mal, mas eu sei que qualquer coisa que eu publicar hoje, muitas pessoas vão ler pelo tamanho da minha comunidade, pela quantidade de pessoas que me acompanham. Sem dúvida. E eu preciso ter consciência disso para poder ter consciência da responsabilidade que eu tenho que ter com esses textos. Então no começo foi algo que me travou demais, de novo falando sobre privilégio, sabendo que eu vivo uma realidade muito específica. Eu tinha muito medo de como esse texto ia ser recebido, de, sei lá, se eu ia deslizar em alguma coisa, se eu ia ter algum trecho muito problemático. E aí elas me acalmaram e foram incríveis comigo, falando sobre como é um processo muito conjunto, que aquilo vai passar por uma leitura sensível, que muitas pessoas vão ter contato com aquele texto até ele chegar nos leitores. Sim. Então eu fico feliz de ver que meu livro vai chegar da melhor forma possível para os leitores. Que legal. E é um conselho que eu dou sempre para autores que estão querendo começar. Eu sei que ainda hoje existem pouquíssimas agências e sei que o processo para entrar nelas nem sempre é muito fácil. Sem dúvida. Mas não estar sozinho, não desista, e ter alguém assim guiando o seu caminho nessa carreira literária faz toda a diferença, porque é um universo que a gente não conhece. Sim. Eu descobri muitas coisas depois que eu entrei na agência, depois que eu comecei a escrever meu livro, que é um mundo muito à parte de tudo que eu conhecia só lendo livros e afins. É uma indústria, né? É uma indústria muito doida, envolve muitas etapas e muitas pessoas. Mas eu acho que, em contrapartida, hoje a gente tem muitas possibilidades de autopublicação também. Sim, sem que dúvida. Eu acho que podem ser portas de entrada inclusive o Kindle, maravilhosas. Né? O KDP, várias coisas. Exato. O próprio Wattpad, várias redes que a gente tem hoje que são ótimos lugares para você mostrar o seu trabalho. Os meus contos de Natal eu comecei publicando no Wattpad. E aí, uma história muito doida, assim. Eu fui fazer uma entrevista de emprego e a gente tinha que se apresentar. Nessa entrevista de emprego tinha que fazer tipo um pitch, uma apresentação zona para toda a bancada ali da empresa. Aí fiz meu pitch e tal, e no finalzinho eu coloquei, tipo, por acaso eu acabei de lançar um conto no Wattpad, enfim. Por sorte, uma dessas pessoas que estava nessa banca não conseguiu emprego, mas uma das pessoas que estava nessa banca era o editor de uma editora que foi atrás do conto e, tipo, na semana seguinte já estava me ligando para publicar por essa editora. Então, você vê como que é, né, é muito a energia doido, das né? coisas. Demais. Né? Então, acho que mostrar o seu trabalho faz toda a diferença. Aproveitar todas essas plataformas que a gente tem hoje para mostrar esse trabalho ajuda demais. Sim, sem dúvida.